Tentei te dar um recado primeiro. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Antes do nosso amigo ali disparar o contador dele que pula de 2 em 2 minutos, eu queria dar 2 recados rapidinho. O primeiro, talvez não seja de conhecimento de todos, está acontecendo em Jataí a nossa Semana Espírita, e ela termina neste sábado. Nós, amanhã, eu, Carvalho, faremos a palestra pela Semana Espírita ali no Centro Espírita Casa do Caminho, na Miranda de Carvalho, ao lado daquele restaurante Fazendinha, e vamos falar sobre um assunto muito atual e importante: as redes sociais e os nossos transtornos psicológicos, mentais. Então, sintam-se convidados às 19 horas, também pelo link no YouTube, que vai ser ofertado, ou você pode entrar e procurar por Sintonia no Bem. O segundo recado, que não é bem recado, é pela primeira vez eu gostaria de apresentar o meu primeiro livro, meu primeiro filho. Esse livro, Nas Pegadas do Tempo, é um livro que veio a lumen de uma maneira bastante inusitada para mim, que não era escritor. Eu era despertado todos os dias às 5 horas da manhã e simplesmente sentava ao computador e começava a escrever. É um romance histórico que acontece na França durante a Primeira Guerra Mundial e tem como subtítulo uma intrigante viagem psíquica em busca do amor. Eu escrevi esse livro como alguém assiste uma novela. Eu não sabia o que eu escreveria naquele dia. Eu simplesmente sentava, escrevia por 2 horas, salvava, ia trabalhar no outro dia da mesma maneira. E é um livro que eu tinha em mente que ele teria em torno de umas 320 páginas. E durante a escrita, muitas das vezes, eu vislumbrava o cenário. Ele é um livro riquíssimo em detalhes, ele é muito descritivo. As pessoas que leram comentaram que gostaram bastante. E é de um autor que eu desconheço. Ele não quis se identificar, ou melhor, talvez quis se identificar, mas eu optei por não colocar o nome, porque é um nome de bastante vulto. Certa feita, depois do livro já estar pela metade, eu recebi a intuição do nome do autor espiritual e fiquei muito intrigado, porque é um autor que, de nome, repetindo, ele é bastante vultuoso, bastante grande. Eu então entrei em contato com o Divaldo Franco na mansão, narrei a história e ele sugeriu esperar um pouco. Ele falou: olha, é o seu primeiro livro, se você já botar um nome desse aí, pode ser até criticado. Eu, pessoalmente, nunca escrevi por ele, só tem no Brasil 2 médiuns que escreveram, eu o conheço, ele já se apresentou para mim. Mas eu sugiro você esperar um pouco e colocar o seu nome. E foi isso que aconteceu. Então, está aqui novamente, ele está sendo vendido nas lojas de marketplace da internet, na Amazon, Magazine Luiza, Americanas, tanto o livro físico quanto no e-book para quem está fora do Brasil. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para a turma de Portugal, que me pediu o link dessa palestra de hoje desde muito cedo, porque lá agora são 11 da noite e estão nos prestigiando. Então, quem estiver em Portugal ou na Europa, pode adquirir o e-book. E se alguém comprar o livro físico e quiser uma dedicatória, é só trazer que eu faço. Afinal de contas, se eu desencarnar, o livro depois fica bastante valorizado com a assinatura, né? Bom, o nosso tema, segura mais 5 minutos aí. O nosso tema hoje é o poder da prece. Por que nós optamos por abordar esse tema hoje? Por um simples motivo. Nós hoje no movimento espírita passamos por uma realidade que ela é bastante interessante, mas ao mesmo tempo requer muita atenção. Que é uma espécie de sincretismo religioso, ou seja, uma mistura
de questões religiosas advindas por irmãos que chegaram até a doutrina espírita, vindos de outras doutrinas como o candomblé, a umbanda, mas principalmente a Igreja Católica. Nós temos em menor número, mas ainda temos, alguns ex-evangélicos que se envergaram perante a lógica cristalina da doutrina, e com isto começa-se então a trazer a sua cultura religiosa, e essa cultura religiosa ela começa a contaminar os espíritas, que em essência não gostam de estudar, não gostam de ler. Então, muito se tem dito a respeito da prece. Muita gente acha que sabe o que é fazer uma prece, qual que é a sua importância, qual que é o seu mecanismo. Mas quando eu começo a observar, e esse foi um dos principais motivos de eu abordar esse tema, para mim, Carvalho, que sou da velha guarda dos espíritas, não que eu seja tão velho assim, mas eu faço parte de uma geração que, por exemplo, quando chegamos num centro espírita e estão fazendo uma prece, nós esperamos e oramos onde estivermos. Hoje eu vejo isso com muita tristeza, e eu falo isso porque eu conheço várias casas e todas são assim. Estão fazendo uma prece, a pessoa chega, entra, senta, arrasta a cadeira, conversa. Muitas vezes fala alto com a pessoa que está do lado, enquanto alguém está orando. Isso é uma das características que trazem de outras religiões, porque o espírita que estuda e que conhece o poder e o valor da prece, ele sabe a importância de guardar o silêncio e de respeitar aquele momento. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje. Para começar, alguém pode perguntar: você está falando prece? Mas eu conheço por oração. Existe uma diferença entre prece e oração? Culturalmente falando, não. São sinônimos. Mas doutrinariamente analisando, existe, porque quando nós vamos buscar a etimologia da palavra oração, ela deriva do latim orare, e quer dizer discurso, quer dizer fala. É por isso que o palestrante geralmente é chamado de orador, porque vem de orare, que é oração. Já a prece é diferente. Segundo a doutrina espírita, a prece é uma projeção do nosso pensamento que vai criar uma corrente fluídica, cuja a intensidade dessa corrente fluídica vai depender do teor vibratório de quem faz a prece. Porque a oração pode ser uma prédica. O que é uma prédica? É uma fala religiosa, pode ser um discurso, mas a prece não. A prece é a nossa elevação e projeção do pensamento em busca de um objetivo. Então é essa que é a diferença. Em verdade, as preces deveriam ser dirigidas a Deus, ou seja, deveríamos fazer as nossas preces sempre dirigidas a Deus. Mas eu não posso orar a Jesus? Claro. Eu não posso orar, por exemplo, ao Dr. Bezerra de Menezes? Claro. Eu posso orar a quem eu quiser. Mas eu preciso entender que esses espíritos para os quais eu faço a prece são intermediários, são intercessores, são espíritos que vão trabalhar a minha prece. Mas uma coisa é verdade: nada acontece sem a permissão de Deus. Nenhum desses espíritos irão operar nada que não seja da permissão de Deus. Mas é natural nós entendermos que podemos fazer uma prece para um intercessor, um intermediário, porque muita gente ainda guarda aquela visão medieval de Deus. Nós vemos isso muito nas nossas irmãs de outras doutrinas cristãs. Aquela imagem de que Deus está em um lugar isolado, num trono, comandando tudo o que acontece aqui embaixo.
como se fosse um rei isolado no seu castelo, onde os seus asseclas fazem todo o trabalho segundo a ordem dele. E tem-se tanto essa noção de um Deus distante, que tem religiões que oram em alto tom, gritando, numa maneira inconsciente de mostrar que a sua fé é forte, mas também numa visão inconsciente de que Deus está distante. É o caso dos evangélicos. No caso dos nossos irmãos católicos, por exemplo, eles têm a cultura de sempre orar a um intercessor, para o santo A, para o santo B, para o santo C, para Maria Santíssima, para que eles intercedam por nós perante Jesus, que aí às vezes tem a contradição, porque acredita que Jesus e Deus é um só, mas na pior das hipóteses, que Jesus interceda por nós junto a Deus. Deus não dá essa procuração para que ninguém interceda por Ele. A doutrina espírita fala que todos nós podemos e devemos orar diretamente, ou indiretamente, desde que isso acontece as coisas sob a permissão divina. No Livro dos Espíritos, na questão 650, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? Ou seja, qual é a qualidade principal da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. A prece, portanto, é um instrumento que Jesus nos apresentou em essência, porque já existia as orações, mas é um instrumento para que nós possamos entrar em contato com Deus. Só que a prece ela é muito mais do que esse simples contato com Deus. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 26, imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, em essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-se-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. O que Emmanuel está falando? Imagina um vale, ou melhor, um abismo escuro, que o sol não consegue penetrar no fundo. E aí você coloca um espelho refletindo a luz do sol lá dentro e clareando tudo. Em analogia, esta é outra função da prece, que é de clarear as nossas vidas, nos orientando naquilo que nós precisamos, no momento que nós precisamos e como nós precisamos. Mas calma lá. Isso se dá não do jeito que eu quero que seja. Porque a partir do momento que eu me conecto com Deus, eu elevo o meu psiquismo acima do psiquismo geral. E ali naquele estado de equilíbrio, eu tenho mais condições de ser amparado pela espiritualidade, bem como enxergar melhor as soluções que normalmente nós não enxergamos. É como se nós pudéssemos, orando constantemente, fazer uma limpeza no nosso psiquismo, dando aquela aliviada. Porque imagina você em casa, se você não fizesse faxina, se você não desse limpeza regular na sua casa, o que ia acontecer? Ia juntar muito lixo, ia atrair insetos, ia atrair animais, ia ficar aquele lugar insalubre. É a mesma coisa com o nosso psiquismo quando não temos o hábito de orar. Os problemas, as preocupações, as intrigas, as brigas, os nossos sonhos, tudo isso vai juntando uma espécie de lixo psíquico, que a prece ela trabalha como uma limpeza disto. Aí alguém pergunta assim: então é por isso que eu sempre faço as minhas preces e nunca sou atendido? Porque eu estava entendendo tudo errado? Não necessariamente. Porque quando eu faço uma prece e acho que eu não sou atendido, isso depende muito do que eu estou pedindo. No Livro dos Espíritos, na questão 663, Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes as provas do curso? Ou seja, eu posso fazer uma oração para mim
E essa prece que eu faço para mim mudar as provas que eu tenho que enfrentar na vida, mudar as expiações pelas quais eu posso passar, a resposta dos Espíritos é: as vossas provas estão na mão de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. O que os Espíritos estão dizendo? Não. As nossas orações não vão mudar as nossas provas. Muitas coisas que nós passamos pela vida, existe uma necessidade de estarmos passando. Mas como assim? Muito simples. Vamos supor que nessa vida, por exemplo, eu vivi aí um certo tempo bebendo muito, sendo corrupto, sendo desonesto, praticando toda sorte de coisas erradas, e quando isso cai nas minhas costas, através do retorno da lei de causa e efeito, basta eu fincar os meus joelhos e começar a orar fervorosamente que essas consequências serão levantadas? Obviamente que não. Se eu pratiquei algum equívoco em outras reencarnações, e eu reencarnei com uma vida extremamente difícil a fim de poder reparar e expiar aqueles equívocos, basta eu me tornar alguém que ora muito para resolver essas questões e não sofrer? É óbvio que não. Mas alguém fala assim: não, mas Jesus diz que basta orar que nós seremos atendidos. Sim, isso é uma verdade. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, e Jesus diz: o que quer que seja que perdides em prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Então, você acabou de dizer que a prece não me faz atender certas coisas, e Jesus diz que sim. Inclusive é nesse versículo que os nossos irmãos evangélicos se apegam, dizendo que basta orar e ter fé que as coisas resolvem. Tudo bem. Primeiro que Jesus não disse que basta, repito, fincarmos os nossos joelhos e orar fervorosamente que nós vamos obter tudo que teremos. Primeiro, geralmente nós pedimos sempre coisas materiais, já percebeu? Eu quero ter condição de trocar de carro, de comprar uma casa, de ter um bom salário. Segundo, muitas das coisas que nós pedimos, inclusive essas materiais, poderiam e com certeza seriam prejudiciais à nossa existência, podendo talvez comprometer a nossa reencarnação. Por exemplo, eu, Carvalho, já orei pedindo para ganhar na Mega Sena da virada. Mas antes de jogar eu pensei: se eu ganhar esse prêmio sozinho, eu vou perder minha reencarnação. Então, esquece o que eu pedi e vamos seguir trabalhando. É isso que acontece. Porque raras pessoas pedem ajuda para crescer moralmente. Raras pessoas pedem ajuda para poder enfrentar uma situação com hombridade, sem querer fugir. A gente pede facilidades. E terceiro, se realmente pudéssemos mudar tudo, ou seja, tudo que a gente orasse fosse atendido desta maneira que se entende, Jesus também teria mentido. Porque lá no Morro das Oliveiras, quando Simão Pedro saca da sua espada, tentando defender Jesus da prisão, e corta a orelha do servidor do sumo sacerdote Malco, Jesus recompõe a orelha e repreende Simão, dizendo: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, Jesus apresenta ali a lei de causa e efeito, dizendo que tudo que fazemos ao próximo, iremos ter de retorno. Portanto, voltando àquele exemplo, se eu fiz muita coisa errada e agora estou me vendo às voltas com retorno, então como assim? Muito simples. Jesus disse: tudo que pedirdes em oração será atendido. No entanto, é porque Marcos não anotou o que vem depois da vírgula. Porque Jesus deve ter sido bem didático, dizendo assim: portanto, vírgula, as suas orações serão atendidas do jeito de Deus, na hora de Deus e como Deus quer. Ou seja, se eu estiver orando para pedir dinheiro, Ele vai me ofertar trabalho.
Se eu estiver orando para pedir muita paciência, porque eu sou uma pessoa estressada, Ele vai aproximar de mim pessoas difíceis para eu desenvolver minha paciência. Se eu estiver orando para pedir forças, para poder deixar a procrastinação de lado, Ele vai me dar situações em que se eu procrastinar, eu terei um prejuízo muito grande e assim eu poder me resolver. Porque senão nós seríamos como crianças que pedem um caminhão de ovos de Páscoa na época da Páscoa. Será que o pai atende? Obviamente não. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 7, os Espíritos falam: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, faça a sua parte. Faça a sua parte, que a espiritualidade, que Jesus, que Deus estão aí para nos dar força. Portanto, a eficácia da prece, ela não depende do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso imediatismo. Porque, em verdade, a prece, ela nos torna melhores porque nos faz ter mais confiança. Porque quem faz prece constantemente se torna uma pessoa, como eu disse, um pouco acima desse psiquismo normal. Tornamos-nos uma pessoa mais forte, mais fácil de ser assistido pelos bons espíritos, porque estamos constantemente sintonizados com eles. E não é difícil entender isso, porque se eu passo um dia com preocupações, com toda sorte de emoções negativas, com raiva, com mágoa, com rancor, os bons amigos espirituais podem querer me acessar, mas não conseguem, porque não tem sintonia. Agora, se eu sou uma pessoa que faço a minha oração ao acordar, faço a minha prece saindo de casa, e ali eu tomo como hábito natural no dia, sem rituais, eu estou muito mais fácil de ser acessado do que o contrário. É por isso que a prece pode nos tornar pessoas melhores, porque a prece pode e também deve ser o instrumento da prática no bem. Como assim? Bom, primeiro que nós podemos orar por alguém. Isso é fazer o bem. Nós podemos orar por qualquer pessoa que quisermos, encarnada ou desencarnada em qualquer lugar do universo. É simples assim. Como que isso se dá? Vamos entender. Nós sabemos que vivemos mergulhados no fluido cósmico ou fluido universal, que é essa grande massa psíquica que romanticamente nós podemos chamar de o hálito de Deus, que cria tudo que existe no universo. É como se nós estivéssemos mergulhados numa gigantesca piscina, ou melhor, um oceano, onde tudo que fazemos se dá através desse líquido. As nossas preces, elas são emissões do nosso pensamento. E nós sabemos que o nosso pensamento viaja em ondas eletromagnéticas pelo fluido cósmico e atinge qualquer lugar do universo. É o mesmo mecanismo do pensamento. O pensamento é um dos poderes maiores do universo, poderes criadores segundo os espíritos. A prece, ela se baseia no pensamento. Então a minha prece pode atingir qualquer pessoa pelo simples fato de eu pedir, mentalizando. Portanto, nós podemos fazer prece para nós mesmos, sim. Podemos fazer prece para o próximo, seja esse próximo alguém, uma família, um parente, um amigo, ou até mesmo uma pessoa desconhecida. E eu posso também fazer uma prece por espíritos, em outras palavras, por aqueles que já desencarnaram. Mas em qualquer uma dessas três situações, quando a prece é dirigida a Deus, Ele envia os seus mensageiros a fim de prestar socorro. Vamos entender então como que a gente faz essa distinção. Bom, prece para nós mesmos. Através da prece, os bons amigos espirituais podem vir nos assistir e nos orientar.
Essa orientação ela pode se dar diretamente através de uma intuição. Essa orientação ela pode se dar diretamente através da intercessão por terceiros. Essa ajuda ela pode se dar de qualquer maneira. Vamos a um exemplo para a gente entender. No livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso Divaldo, é um livro bastante interessante que eu acho que todos deveríamos ler, que é um livro que analisa a realidade espiritual do carnaval. Ele se passa no Rio de Janeiro durante um dos carnavais, e ali, como é de conhecimento de todos, no meio daquela folia e de todas as mazelas advindas disto, foi montada uma espécie de central de recebimento de orações por uma grande equipe espiritual capitaneada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Num dado momento, logo ao amanhecer, uma jovem, que por coincidência era espírita, e não por ser espírita, era uma coincidência, porque ela detinha o conhecimento do que era a prece, ela havia passado a noite, se não me engano, fazendo visitas a uma pessoa doente, e pela alva resolveu ir para casa, caminhando pelo centro do Rio de Janeiro. Quem conhece o centro histórico do Rio de Janeiro, é feito por várias ruas estreitas, porque à época colonial não existia o tráfego de hoje, era apenas cavalos, carruagens, carroças, então as ruas eram estreitas, e hoje tem lá aqueles prédios à época com as ruas estreitas. E ela então caminhando por ali, o dia começando a raiar, eis que alguns foliões, naturalmente ainda sobre os vapores do álcool, quem sabe de algumas drogas, viu aquela moça e resolveram então violentá-la. Quando ela se viu naquela situação, ela tentou sair, não tinha jeito, porque era um grupo de rapazes. Ela então se entregou à oração, e essa prece foi recebida e encaminhada ao Dr. Bezerra. Tudo isso que eu narro se dá na velocidade do pensamento, porque o espírito ele se desloca na velocidade do pensamento. Quer ter uma ideia? Imagine agora que você está na sua casa, pronto, você já está lá. É assim que os espíritos que já detêm um certo grau evolutivo se deslocam por todo o universo. Eles podem ir daqui para qualquer região na velocidade do pensamento. Então, assim que o Dr. Bezerra tomou conhecimento daquilo, psicicamente ele percebeu a situação, foi até lá e inspirou um dos rapazes a não permitir o estupro, para ganhar tempo. Os outros ficaram sem entender, começou ali uma discussão, e naquela discussão ele viu que na redondeza tinha uma patrulha da polícia rondando. Ele então foi até o carro e percebeu que o soldado que estava no banco do carona tinha uma percepção mediúnica, uma certa sensibilidade, intuiu, e ele então disse para o colega: me deu uma vontade de virar naquela rua, vira ali, agora dobra à direita. Quando ele virou, deram de cima com os rapazes. A moça foi salva, e os rapazes obviamente foram presos, mas esse exemplo traz nitidamente que sim, nós podemos fazer oração por nós mesmos. Quando nós fazemos a oração para o próximo, eu gosto de lembrar muito do livro Entre a Terra e o Céu, quando a jovem Evelina, de apenas 14 anos, estava bastante sensibilizada com um problema seríssimo na família, ela então faz uma rogativa, uma prece com tamanha profundidade, que atinge a esfera de nosso lar, e é prontamente atendida por uma equipe que desce até a crosta para o socorro à família de Evelina. Mas para quem gosta de dados, de pesquisas científicas, eu acessei uma pesquisa do professor da UNB, Universidade de Brasília, aqui perto, Carlos Eduardo Tosta. O professor Tosta juntou 52 estudantes. Desses 52 estudantes, ele separou 10
de religiões diferentes, de idades diferentes, e pediu para que esses 10 alunos fizessem preces constantes para uma pessoa que eles não conheciam. Foi apresentado para cada um dos alunos uma fotografia e o nome da pessoa apenas. Eram pessoas que tinham doenças crônicas, que sofriam muito por conta dessas doenças. Eles então, sem conhecer, passaram a fazer essas preces. E ele foi observando o andamento. O grupo era de 20 pacientes. 10 receberiam a prece, 10 não. Ao longo de 3 anos, o resultado foi que todos os 10 pacientes que não receberam a prece continuaram na constância das suas doenças crônicas, mas aqueles 10 que receberam a prece já haviam sensibilizado muito o seu organismo e melhorado consideravelmente, demonstrando que sim, nós podemos vibrar para alguém e esse alguém recebe. Bom, já que eu posso orar por outra pessoa, eu posso, por exemplo, pedir para que um ente querido meu não desencarne? Se a pergunta é se você pode pedir para que alguém não desencarne, sim, você pode pedir. Agora, como nós dissemos, as nossas preces não mudam a natureza. Elas não mudam o curso das nossas provas. Lembrando que, salvo as exceções dos suicidas inconscientes, que são aquelas pessoas que estão se matando sem querer se matar, como, por exemplo, quem faz uso de álcool, quem faz uso de fumo, quem come muita gordura, muito doce, enfim, não faz exercício, esses mesmos, que eu tenho certeza que ninguém aqui faz parte desse grupo, estão se matando, estão procurando uma maneira de desencarnar mais cedo e entrarão como suicidas, segundo André Luiz. Com exceção desses, todos os demais, ao desencarnar, estão desencarnando porque é o momento. Eu ficar ali orando para que meu ente querido não desencarne, no flagrante atentado de egoísmo, porque sim, muitas vezes o nosso ente querido está moribundo, sofrendo muito, a gente está orando para que ele não desencarne, não desencarne, não desencarne, ele vai sofrer. Faz mal, inclusive, para o espírito que precisa de ter paz para poder ser desligado. Então, a minha oração não vai ter essa função e vai, às vezes, até prejudicar. Eu nunca me esqueço, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, e um tio meu, que na realidade era marido da irmã do meu pai, com câncer em estado terminal, estava ali no antigo Hospital São Marcos, hoje Hospital da Unimed, e ele então, já desenganado pelos médicos, estava lá aguardando a hora da morte. Família toda reunida, alguns dentro do quarto, outros no corredor, por volta de 11 horas da manhã, e ele já estava naquela respiração que se chama de pré-coma, aquela respiração lenta e profunda. Nós estávamos ali, a família toda espírita, portanto, entendedores da necessidade de manter os pensamentos firmes, o silêncio. Obviamente, a família bastante comovida. De repente, meu primo sai do quarto e fala assim: o vovô teve uma melhora. Todo mundo entrou, ele tinha saído da respiração pré-coma, deu aquele alívio, os sinais vitais dele melhoraram. O pessoal acalmou e resolveu ir para casa almoçar. Saíram todos, ficamos eu, meu pai, a minha tia, esposa dele, e minha prima, filha dele. Ficamos eu e meu pai no corredor, a minha prima com a minha tia lá dentro, passa um pouco, minha prima sai e fala: tio, corre aqui, o papai está desencarnando. Nós entramos, a cama estava no meio do quarto, e ficamos de cá eu e meu pai, de lá minha prima e a minha tia. Ele então, meu pai sentindo que já era a hora, ele pediu para que a gente fizesse uma oração, e ele puxou a oração. Nós fechamos os olhos e ele disse: Marcondes, você foi um bom pai, você foi um bom espírita, você foi um bom cidadão. Você não precisa se apegar. Fique em paz. Pode ficar tranquilo, porque você será recebido com muitas benesses. Você tem mérito para isso.
Não preocupe com os seus que ficarão. E nesse momento, a voz do meu pai, que era a voz de um senhor de 50 e poucos anos, foi se transfigurando muito suavemente para uma voz de mulher, e continua a mesma oração, o que me deu a entender que na realidade quem estava orando já era ela antes. Mais tarde eu vim saber que era o espírito da minha avó materna, portanto mãe do meu pai e da minha tia, e ela continuou falando da importância dele, de não ficar apegado, do quanto todos que estavam ali no âmbito espiritual estavam alegres por receber ele, que era uma pessoa muito querida, e foi dando apoio, até que no determinado momento eu notei que uma lágrima escorreu no meu tio, e ali ele parou. Naquele momento a minha avó disse: ele já está em nossos braços. Foi uma emoção muito forte, demonstrando que, ao invés de orar para segurar, que a gente ore para que seja cumprido, porque a morte, nós sabemos, não é um término, é uma passagem, é uma mudança. E o entendimento disso nos faz muito mais tranquilos. No entanto, quando eu oro também de maneira para outras pessoas, eu posso também orar para os espíritos, para aqueles que desencarnaram. Mas, para que a gente faça de uma maneira didática, eu posso orar para os espíritos de maneira geral, para aqueles espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas e para os suicidas. Quando nós falamos dos espíritos de maneira geral, é interessante nós entendermos que os espíritos são nós que não temos o corpo. Ou seja, os espíritos são as pessoas que desencarnaram, ou seja, são pessoas como nós. E da mesma maneira que eu oro para mim, eu devo orar para os espíritos, para que eles possam receber e possam ter condições de serem atendidos pelos bons espíritos. No entanto, quando nós oramos para os desencarnados, nós temos um momento crucial na vida que passa batido para muita gente, que não deveria ser dessa maneira, que é a hora do velório. É fácil entender que quando a morte chega, nos convidando a deixar tudo o que nós tínhamos material e retornar apenas com o que nós conquistamos aqui dentro, não é fácil. Até para quem se acha pronto. Portanto, o espírito recém-desencarnado muitas vezes foi colhido por um acidente, por um crime, por uma doença que fulminou a sua vida e se encontra numa situação bastante difícil. Então é muito salutar fazermos o bem orando por eles. E o que eu vejo de maneira lastimável são os cristãos, principalmente os espíritas, indo para velórios para ficar lá de fora conversando potoca, contando piadas, esquecendo que lá dentro tem gente chorando e geralmente um espírito perturbado. Que não sejamos nós ou um familiar nosso num futuro próximo, porque seria interessante a gente pensar isso na hora que estivesse no velório. Eu estou aqui fora conversando, estou aqui fora contando piada, e se fosse um parente meu lá dentro? Ou pior, e se fosse eu lá dentro, será que eu ficaria em paz? Em relação aos espíritos sofredores, é praticamente a mesma coisa. As nossas preces chegam até eles de maneira a consolar, de maneira a aplacar as suas dores. Agora, dos espíritos sofredores, os suicidas eu coloco como um capítulo à parte. A situação de um suicida ela é tão complicada e tão doída, que Emmanuel disse que Deus, em sua infinita misericórdia, permite que quando uma pessoa ore para um suicida, todos recebam aquela prece. Porque imagina você num deserto sem água. Se alguém chega e te dá uma colherzinha de água, não vai matar a sua fome, a sua sede, mas vai amenizar a sua dor. A oração para um suicida seria como isto. Agora imagina se você chega com uma colherzinha, com outra e com várias.
você pode aplacar o sofrimento de uma maneira mais vultuosa. Seria isso se nós orássemos. Agora, o que é complicado é que eu já vi, dentro de casas espíritas, pessoas segurando o microfone dizendo que nós não deveremos orar por um suicida porque eles virão atraídos até nós. Isso é de uma ignorância tão lastimável que chega a ser cruel. Primeiro, você acha mesmo que alguém que está numa dor atroz vai se atrair porque você está orando por ele? Não é assim que a coisa funciona. E o pior disso tudo aconteceu há pouco mais de um ano. Quando eu estava conversando com uma colega que frequenta uma casa espírita em outra cidade, ela dizendo que não queria ler aquele livro, O Martírio dos Suicidas, porque disseram para ela que se ela ficasse lendo aquele livro dentro de casa, ia atrair os suicidas. Até aí tudo bem, porque é uma pessoa que talvez não tenha estudo, mas quando ela me disse que ela ouviu isso de um palestrante dentro do centro dela, eu fiquei bastante triste, porque não é assim que funciona. Nós precisamos e devemos, como forma de caridade, orar por aqueles que são, melhor dizendo, no livro Martírio dos Suicidas, que é um livro que tem várias cartas, narra um daqueles suicidas que depois que ele passou por toda aquela situação e foi resgatado, ele procurou por todo mundo uma dor maior do que a que ele sentiu e não encontrou. Mas como o tempo está caminhando para o final, é interessante a gente reflexionar sobre como que a gente faz a nossa prece. Onde eu faço a minha prece? Eu preciso ir no centro, na igreja, no templo? Bom, você deve fazer a sua prece em qualquer lugar. Jesus, como disse Pedro, não habita templos de pedra. Aliás, Deus não habita templos de pedra. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Se Deus está em todo lugar, eu posso orar a Deus em qualquer lugar. E Deus também não tem procuradores, portanto eu não preciso de intercessores. Eu não preciso orar para alguém para que esse alguém vá interceder por mim. Kardec elucida que a prece é uma comunicação entre mentes. Portanto, não há necessidade de rituais, de vestimentas, de posição, de lugar. Eu posso orar de qualquer jeito. Então, como fazer a minha prece? Bom, com a palavra, aquele que mais entende de prece que já pisou na terra, o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 6, os versículos 5 e 6, Jesus disse: E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O que Jesus está dizendo? Que a gente não precisa ficar por aí gritando, orando, mostrando que a gente está fazendo preces, não. Para orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. É claro que isto é uma metáfora, como a doutrina espírita traduz. Entra no seu quarto, no teu interior, fecha as portas dos olhos, ou seja, faça uma introspecção, concentre-se, feche os olhos. Por que a gente fecha o olho? Justamente porque se nós estivermos orando, qualquer coisa que passar, uma mosca nos rouba a atenção, uma pessoa que passa ali nos rouba a atenção. Então, quando nós fechamos os olhos, nós temos mais condição de concentração. E ora em segredo com o teu pensamento, com a tua emoção. Basta isto. Higienizemos a nossa mente e falemos com Deus como que a gente conversa com qualquer outra pessoa apenas em pensamento. Quem ensinou foi Jesus no Sermão do Monte. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão
658, Kardec anota: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Ou seja, o que vale é a nossa intenção. O que vale é o que nós estamos sentindo. E Jesus continua, em Mateus anota no capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, isso é Jesus falando no Sermão do Monte, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, não precisamos ficar fazendo repetitório de preces. 10 Ave Marias, 10 Pai Nossos, 20 orações daquela, porque Jesus fala que não é a repetição de palavra que faz a prece potente. É o nosso pensamento, é a nossa intenção, é a nossa vontade. Agora, se fosse necessária a repetição de palavras, como que os mudos fariam a prece? Ficariam à parte? A prece ela pode ser curta. Eu, Carvalho, quando vou começar uma palestra, o que eu faço? Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja sempre em nossos corações. É a minha oração. Com essa oração eu me conecto com os Espíritos a fim de poder receber alguma intuição, a fim de ter condições de falar o que eu estudei, o que eu conheci. É uma oração. Eu estou no trânsito, numa situação difícil. Ô Jesus, me ajuda. É uma oração extremamente potente. O Espírito Camilo, do nosso Raul Teixeira, anota que existem orações que não rompem nem o teto das nossas casas. De maneira figurada, ele está falando que tem orações que as pessoas fazem que praticamente não tem teor nenhum, porque ficam apenas no repetitório. Quando eu começo a falar Ave Maria cheia de graça, na terceira Ave Maria, eu não sei nem o que eu estou orando mais. Já se tornou uma coisa mecânica, automática, e eu estou apenas repetindo palavras sem ter sentimento. No versículo seguinte, no 8, Jesus fala: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Aí alguém fala assim: ah, está vendo? Nós precisamos nem orar, porque Deus sabe o que a gente quer. Você não viu isso? Não, eu não vi isso não. André Luiz, no livro Nosso Lar, anota: é lógico que o Senhor não espera nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus arremata: portanto, vós oreis assim. E desfia, no meu entendimento, o mais lindo poema, quando ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E deixa para todo sempre um modelo de oração, um modelo de prece que muita gente faz no automático e nunca parou para pensar na profundidade de cada teor, na profundidade e no teor de cada uma dessas palavras. Lá naquela questão 659, que eu fiz só o começo de propósito, quando Kardec pergunta qual o caráter geral da prece, e os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele, e pôr-se em comunicação com ele. E continua: há 3 coisas devemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. O louvar seria o ato de enaltecermos os desígnios de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o vosso nome. O pedir é recorrer ao Pai em busca de luz, de equilíbrio. Tanto é que na oração do Pai Nosso, o único pedido que Jesus faz é: o pão de cada dia dai-nos hoje, ou seja, o estritamente necessário para a nossa sobrevivência. E agradecer não precisa dizer, que é reconhecer o como nós recebemos, o quanto a nossa vida é boa, por pior que a gente acha que ela seja. Joana de Ângeles orientou Divaldo Franco que ele deveria agradecer por todo o bem que ele recebeu,
mas que ele também deveria agradecer por todo o mal que ele recebeu. Porque o mal, em todas as vezes, nos traz ensinamentos. Mas ela apresenta uma terceira coisa. E diz Divaldo, você também precisa agradecer pelo mal que não te aconteceu, porque muitas vezes, como dizem os nossos irmãos evangélicos, nós recebemos livramentos que a gente nem se dá conta. Então devemos também agradecer pelo mal que não nos aconteceu. Portanto, meus queridos, caminhando para o encerramento, a prece não é quantidade, é qualidade. E a qualidade se alcança com o coração, com intenção. Irmão X conta no seu livro, que eu esqueci o nome, uma parábola muito interessante do Zé, que eu acho que muitos espíritas conhecem. O Zé era um senhor muito simples, que todos os dias, ao meio-dia, ele entrava na porta da igreja, ia até o altar, ajoelhava, ficava ali 10 segundos, levantava e ia embora. Todos os dias, meio-dia, ia lá, ajoelhava, levantava e ia embora. O sacristão olhou aquilo e falou, o que esse cara está querendo? Deve ser roubar. Falou para o padre, no outro dia o padre ficou esperando, quando ele entrou, esperou, na saída do padre, vem cá. Por que todo dia você chega aqui, fica ali um pouquinho e vai embora? O que você está querendo? Ele falou, não, seu padre, é porque eu não sei rezar. Eu chego aqui, ajoelho no altar, olho e digo assim, oi Jesus, eu sou o Zé, e vim te ver, e vou embora. Ah, então é isso? Pode ficar à vontade. Passou um tempo, o Zé adoeceu, foi internado, e ele havia conquistado a simpatia do padre, e o padre, então, sabendo que ele estava internado, resolveu fazer uma visita. E chegando lá, a enfermeira disse, é aquele doidinho que está lá no quarto? Ele falou, por que doidinho? Ué, todos os dias, meio-dia, ele olha para uma cadeira vazia perto da mesa dele, da cama dele, e começa a rir. O padre foi lá, como é que você está? Conversou. Falou, vem cá. A enfermeira disse, explicou. Ele falou, não, é porque todo dia, ao meio-dia, entra um homem muito bonito, iluminado, senta naquela cadeira, olha para mim e diz assim, oi Zé, eu sou Jesus e vim te ver. Isso narra o quanto a nossa oração pode ser simples e profunda. E para encerrar, qual seria então a melhor prece? Aquelas que nós encontramos no final do Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Aquela coletânea de prece, na realidade, não é para a gente pegar e ficar lendo, porque como eu disse, e como os Espíritos dizem, se eu ficar lendo, torna-se uma coisa mecânica. Elas estão ali para nos dar um roteiro, para explicar, prece para os desencarnados, você pode pedir assim, prece para uma pessoa agonizante, você pode pedir assado. É simplesmente assim. Porque na realidade, a melhor prece que existe é a ação no bem, é o trabalho. Porque quando nós vivemos fazendo bem ao próximo, assim quando nós oramos, nós elevamos o nosso psiquismo, nós nos fortalecemos, nós nos tornamos pessoas melhores. É isso que os Espíritos disseram sobre viver em estado de prece. Viver em estado de prece não é viver recluso, fazendo oração o dia inteiro, não. É viver trabalhando no bem, é viver fazendo bem. Porque esta sim, o trabalho no bem, é a única prece que pode alterar as consequências das nossas felizes escolhas. O trabalho no bem é a única prece que pode alterar os nossos resgates, as nossas expiações dolorosas. Francisco de Assis falou para Joana, que diz para Divaldo, que o bem que se faz apaga o mal que se fez. E como disse Pedro na sua primeira epístola, o amor encobre a multidão de pecados. É fazendo o bem que nós entramos constantemente em comunhão com Deus. E é fazendo o bem que nós nos damos a condição de sermos melhores. Eu gostaria muito que vocês que estão me ouvindo, depois dessa reflexão, respeitássemos mais os momentos de orações quando nós chegamos. Porque se estão orando,
Se alguém está aqui na frente fazendo uma oração, todos que estão acompanhando, de olhos fechados, concentrados, estão criando um psiquismo para que os bons amigos espirituais possam nos auxiliar. Alguém chega, faz um barulho, arrasta a cadeira, conversa, quebra isso e põe a perder todo aquele momento, que no mínimo seria uma falta de respeito com a divindade e que acaba atrapalhando aqueles que realmente queremos orar. Então, vamos reverter isso. Vamos dar o exemplo a todos os nossos irmãos como devemos orar e façamos da prece a nossa vida, principalmente na prática do bem. Muito obrigado, que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, nosso irmão Carvalho, pelos ensinamentos dessa noite, né? Realmente a gente observa que, infelizmente, muitas pessoas não respeitam o momento da prece. E a nossa casa, assim, a oração que a gente sempre faz antes de passar para vocês, para os palestrantes, justamente a intenção é harmonizar o ambiente. É exatamente o que você disse, a gente harmonizar o ambiente para que todos estejam preparados para receber os ensinamentos. Então, eu, por exemplo, costumo fazer a oração no início dessas 19 horas. É uma oração que é repetitiva, sim, mas assim, eu tento fazer da melhor forma que eu consigo, fazer com o coração e não com decorada. Os meninos perguntam assim, você faz a prece de um jeito diferente? Eu nunca decorei a prece de Caritas, nunca cheguei a decorar ela, eu sempre sentia e falava. Se está certa, se está errada, não sei, mas eu faço do jeito que eu aprendi com o coração, sentindo cada palavra. E essas suas palavras ajudam bastante a gente para a gente refletir esses momentos, né? Então, vamos nesse momento, estamos com o pensamento firme em oração, vamos agradecer essa oportunidade que temos aos nossos irmãos que estão fazendo o seu tratamento de desobsessão, após o passe desobsessivo que a gente vai estar proferindo nesse momento. Aguardem nos seus lugares que vão estar sendo chamados para o tratamento, e os irmãos que estão nos seus lares, que estão fazendo a distância, assim que terminar o passe, mantenham seus pensamentos firmes por mais uns 10 minutos para receberem em seus lares a visita dos amigos espirituais. Então vamos nesse momento agradecendo a cada instante, a cada momento, pedir um auxílio aos bons espíritos, que esteja fortalecendo, que esteja iluminando o coração, a mente, o lar, a vida, a família de cada um de nossos irmãos que aqui se encontram, que nos acompanham em seus lares, que sejam abençoados, que sintam a presença desse amigo espiritual, seu anjo da guarda, seu guia protetor, a essa cúpula de irmãos espirituais que ali está levando um remédio, levando uma energia fortalecedora, que vai estar auxiliando em todas as enfermidades. Que nesse instante os bons espíritos que estão derramando essa luz divina, essa luz que limpa, essa luz que fortalece, tira a dor, tira a angústia, essa luz que lava nossa alma, fortalece nossos corações. Sinta a cada momento toda essa luz levando as enfermidades nesse momento. Sinta todo o seu corpo sendo limpo, fortalecido. Sinta as energias de bem entrando no seu coração. Comece a trabalhar mais o amor, a paz, a harmonia, a fé. Pois Jesus nos ensinou que a fé é capaz de remover montanhas. Então vamos remover nesse momento essas montanhas. A montanha do orgulho, a montanha do egoísmo, da inveja, da ganância, da vaidade. São montanhas difíceis de ser removidas, mas esse é o momento em que estamos com o coração aberto, em que estamos recebendo esse amigo espiritual que está ali para nos mostrar o caminho, nos ensinar a melhor forma.
Sinta essa presença. Puxe em oração. Agradeça por toda a sua vida. Agradeça pelos momentos bons. Agradeça pelas dificuldades. Assim, as energias vão estar sendo fluídas e o fortalecimento vai entrando. Sinta essa energia do bem em seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. E que Maria, com seu manto de amor e de luz, esteja no coração de todos, levando o amparo, levando a bênção, a intercessão sobre todas as nossas falhas, mostrando-nos que o amor que ela teve por nosso irmão, nosso Mestre Jesus, continua firme para com todos nós. Sinta esse amor de Maria, do Mestre Jesus. Sinta Deus em seu coração, pois Ele está dentro de cada um de nós. Com a paz e o amor, que Jesus abençoe a todos nós e que assim seja. Aos nossos irmãos, a gente agradece mais uma vez por todas as bênçãos, pelo auxílio, por estar aqui presentes ao nosso lado. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos mais essa semana. Nós desde já convidamos para continuar acompanhando a Semana Espírita. Amanhã nós temos nosso irmão Carvalho lá na Casa do Caminho. No sábado ainda teremos uma palestra no Allan Kardec. Vamos continuar aproveitando essa semana. É uma semana de muita luz e aprendizado. Se todas as cidades tivessem uma semana espírita para harmonizar o ambiente, seria muito melhor para cada um de nós. Então, agradecemos a presença de todos. Convidamos aos nossos irmãos a próxima terça-feira, que nós temos o estudo do Evangelho, que é um momento que a gente aproveita para entrar em conexão com o Mestre Jesus e seus ensinamentos. Que a paz de Jesus abençoe a todos e que assim seja.